Como desenvolver relação terapêutica, uma construção baseada em confiança e empatia, habilidades e decisões em conjunto, feedbacks e adaptações às necessidades individuais do paciente. É sobre isso que você está procurando? Então, vem comigo, porque eu te explico. Olá pessoal, eu sou Elcio, psicólogo especialista em terapia cognitivo-comportamental, e neste canal eu abordo assuntos relacionados a TCC. Se você chegou por aqui e ainda não é inscrito, se inscreva no canal porque a sua ação reforça o meu comportamento de continuar gerando conteúdos como esse daqui. Dito isto, vamos ao tema de hoje. Como desenvolver a relação terapêutica? A relação terapêutica é o alicerce sobre o qual se ergue todo o processo de tratamento psicológico. Ela representa a base sólida na qual o profissional e paciente constroem uma confiança mútua, compreensão e colaboração. Por isso, desde o primeiro contato com o paciente, é essencial estabelecer confiança e rapport, ou seja, uma relação de harmonia e empatia estabelecida entre duas partes. Geralmente, vai envolver a capacidade de criar uma conexão positiva e entender as emoções e as perspectivas do outro e criar um ambiente de comunicação aberta e colaborativa. É demonstrado através de pesquisas que, quando há uma conexão positiva entre profissional e paciente, os resultados do tratamento tendem a ser melhores. Embora isso geralmente aconteça de forma natural, com a maioria dos pacientes pode ser mais desafiador com aqueles que têm doenças mentais graves ou patologias mais complexas. Todavia, para alcançar esse objetivo, é necessário que o terapeuta mostre suas habilidades terapêuticas e também entenda bem aquilo que está sendo compartilhado com o seu paciente. É necessário que o terapeuta explique claramente como ele entende a situação do seu paciente e que ele venha planejar algo para ajudar o paciente a sair da situação em que ele se encontra, ou seja, uma conceitualização e um plano de tratamento. Decidir juntos sobre o melhor caminho a seguir. Além disso, pedir feedback ao paciente para garantir que o tratamento está sendo feito de forma satisfatória. E outro ponto é adaptar a sua abordagem de acordo com as necessidades individuais do seu paciente, além de auxiliar o paciente a resolver os seus problemas e a lidar melhor com suas preocupações emocionais. Eu vou te explicar cada um desses tópicos agora, mas se você está gostando do assunto, já deixe o seu gostei aí, porque a sua ação também fortalece a nossa relação. Mostrar habilidades terapêuticas e entender bem o que está sendo compartilhado. Veja que no consultório você sempre procura demonstrar compromisso e compreensão pelos seus pacientes. E isso reflete em como você fala com empatia, como você escolhe as palavras com cuidado, como você mantém uma expressão facial acolhedora e usa uma linguagem corporal positiva. A sua meta é bem simples: tratar os outros como você gostaria de ser tratado. Logo, você se esforça para realmente entender os problemas e ideias do seu paciente, fazendo perguntas significativas, refletindo sobre o que eles compartilham e demonstra que eles são valorizados e compreendidos. No entanto, você comunica diretamente esses sentimentos quando você genuinamente acredita neles e você diz: eu me importo com você e o valorizo. Eu quero entender o que você está passando e ajudá-lo. Eu estou confiante de que juntos iremos trabalhar bem e que a terapia cognitivo-comportamental irá ajudá-lo. Eu não estou sobrecarregado com seus problemas, muito embora você possa estar. Eu já ajudei outros pacientes com problemas bem parecidos com o seu, e isso reflete o que Jung muito bem expressou. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Agora, se você não conseguir sinceramente concordar com essas mensagens, talvez seja necessário buscar orientação de um supervisor para lidar com seus pensamentos automáticos a respeito do seu paciente, a respeito da terapia cognitivo-comportamental ou sobre si mesmo. Talvez haja em você um bloqueio que impeça você de estar tratando o seu paciente dessa maneira. É através da relação que você estabelece
que é possível você ajudar o seu paciente deprimido de maneira indireta, ajudando ele a se sentir-se digno de estima quando você é cordial, quando você é amistoso, quando você demonstra interesse pelo caso dele, quando você faz com que ele se sinta menos sozinho, quando você descreve o processo de trabalharem juntos como equipes para resolverem os problemas do seu paciente e a trabalharem em direção aos objetivos dele. Quando você faz com que ele se sinta mais otimista, quando você se apresenta como uma forma de esperança para ele real, né? E quando você diz para ele o trabalho que vocês estão fazendo irá ajudá-lo. Quando você faz ele se sentir no maior senso de autoeficácia, quando você ajuda ele a ver o crédito que ele merece pela solução dos problemas, por ele fazer os exercícios de casa, ou aquela forma que você psicoeducou, quando você faz com que ele se envolva com outras atividades mais produtiva. É isso que você faz ao valorizar o seu paciente. Muitas pessoas têm uma ideia equivocada sobre a terapia cognitivo-comportamental. Essas pessoas acreditam que essa terapia é conduzida de uma forma fria, de uma forma mecânica. No entanto, isso está muito longe de ser uma realidade. Veja que lá no primeiro manual de terapia cognitivo-comportamental, escrito por Beck e seus colaboradores em 1979, já destacava a importância de estabelecer uma relação terapêutica de modo sólido, voltado para o paciente. Um segundo ponto é você explicar claramente como você entende a situação do seu paciente e o que você planeja para ajudá-lo. É o chamado plano de tratamento ou conceitualização. Então você vai compartilhar constantemente a sua conceitualização com o seu paciente e vai lhe perguntar se lhe soa verdadeiro aquilo que você entendeu. Por exemplo, um paciente pode ter acabado de descrever um problema com seu chefe. Então o que você faz nesse momento? Você pediu ao seu paciente para que você entenda o problema do seu paciente de acordo com o modelo cognitivo comportamental. E depois você conceitua então em voz alta, dizendo para ele: ok, eu quero ter certeza de que eu entendi o que você me disse. A situação era de que seu chefe gritou com você pelo fato de não ter feito um determinado trabalho e o seu pensamento automático foi: poxa, ele não percebe o quanto eu estou ocupado. Ele nunca fala alto com outra pessoa. Esses pensamentos fizeram com que você se sentisse então chateado, com que você se sentisse nervoso, mas você não emitiu nenhum comportamento. Eu entendi bem o que você disse? Então, se a sua conceituação for correta, o paciente invariavelmente diz sim, acho que está certo. Se você estiver errado, o paciente geralmente vai dizer para você: não é exatamente assim. É mais como, digamos que, por aí vai. Então, solicitar o feedback do paciente fortalece a aliança e permite que você conceitue com mais precisão e conduza um tratamento de modo mais, digamos que, efetivo. Decidir juntos sobre o melhor caminho a seguir, que são as decisões colaborativas. Durante as sessões, além de você orientar o seu paciente, você também irá encorajá-lo a participar efetivamente. Juntos vão decidir quais os problemas são prioritários para trabalhar. Você vai explicar as suas sugestões de forma clara e pedir a opinião dele antes de prosseguirem. Por exemplo, você pode dizer: acredito que você pode reduzir o estresse descansando um pouco durante o dia. O que você acha de conversarmos sobre isso? E além disso, você pode sugerir atividades para ele tentar fazer em casa e discutir os resultados juntos. O objetivo é trabalhar como uma equipe para alcançar os objetivos do tratamento. Pedir feedback ao paciente para garantir que o tratamento está sendo eficaz e satisfatório. Durante as sessões, você vai ficar de olho nas emoções do paciente, observando a sua expressão facial, linguagem corporal, palavras e tom de voz. Se você perceber que ele está se sentindo um pouco, digamos que, angustiado, você vai mencionar isso então diretamente. Você parece preocupado. O que está passando pela sua cabeça agora? Às vezes, o paciente pode expressar pensamentos negativos sobre si mesmo, sobre o processo terapêutico ou até mesmo sobre você. Então é importante que você responder a isso de maneira construtiva, ouvindo o feedback do paciente,
explicando o problema e planejando uma solução juntos. Ignorar o feedback negativo pode prejudicar a capacidade do paciente de enfrentar os seus problemas na vida real e se sentir melhor, podendo até desistir da terapia. Mesmo se sentir que tem uma boa relação com seu paciente, é importante pedir o seu feedback no final das sessões. O que você achou da sessão? Houve algo que você ficou incomodado ou que eu tenha entendido errado? Alguma sugestão para a próxima vez que nós encontrarmos na próxima sessão? Essas perguntas podem fortalecer ainda mais a relação terapêutica. Para muitos pacientes, é incomum receber esse tipo de atenção e respeito por suas opiniões, o que pode ser muito valorizado quando você faz com o seu paciente. Mas e aí? Está conseguindo assimilar esse conteúdo? Escreva aqui, eu quero saber o seu feedback sobre este tema. Adaptar a sua abordagem de acordo com as necessidades individuais do paciente. A maioria dos pacientes geralmente responde positivamente quando você demonstra atenção, empatia e interesse durante as sessões. No entanto, ocasionalmente, um paciente ele pode ter uma reação negativa. Por exemplo, pode acontecer de um paciente sentir que você está sendo excessivamente interessado ou sensível demais. Por exemplo, um terapeuta mostra interesse excessivo na vida pessoal do paciente, fazendo muitas perguntas intrusivas sobre assuntos que não estão diretamente relacionados ao tratamento, como os relacionamentos românticos, por exemplo, ou questões familiares. E isso pode fazer com que o paciente se sinta desconfortável e invadido em sua privacidade. Ou ainda, um terapeuta que demonstra uma sensibilidade de modo, digamos que excessiva ao lidar com as emoções do paciente, reagindo de forma exagerada às expressões de tristeza ou raiva, de modo que, ao ver o paciente chorar, o terapeuta também começa a chorar intensivamente, o que pode deixar o paciente se sentindo desconfortável e desamparado. É nesse sentido que o terapeuta deve estar atento, observando sempre as reações emocionais do paciente durante a sessão. Assim, você pode perceber esses problemas e adaptar a sua abordagem para que o paciente venha se sentir mais à vontade ao trabalhar com você. Auxiliar o paciente a resolver os seus problemas e a lidar melhor com as suas preocupações emocionais. Uma forma eficaz de fortalecer essa relação terapêutica é sendo de fato um terapeuta cognitivo, comportamental, competente e eficiente naquilo que você faz. Estudos mostram que a conexão entre terapeuta e paciente melhora à medida que os sintomas do paciente também diminuem. E, em geral, é importante investir tempo suficiente no desenvolvimento dessa relação e motivar o paciente a colaborar de forma eficaz. Assim, você usará essa relação para mostrar ao paciente evidências de que suas crenças fundamentais podem estar equivocadas. E uma boa aliança terapêutica pode evitar a perda de tempo desnecessária, permitindo que você concentre seu tempo em ajudar o seu paciente a enfrentar os desafios da próxima semana. Alguns pacientes, especialmente aqueles com transtornos de personalidade, podem precisar de mais atenção na construção dessa relação terapêutica, assim como estratégias mais avançadas para fortalecê-la. Bom, pessoal, nesse vídeo eu falei como desenvolver uma relação terapêutica. Eu espero ter contribuído para o seu aprendizado. Abraço e até o próximo vídeo.